Bem, então vamos falar um pouquinho mais agora sobre a tradução, né, que seria a conversão da informação de RNA em proteína. Até meados do século XX, ali a gente não tinha muita ideia de como é que realmente acontecia esse processo, né? Porque os cientistas já sabiam lá na década de 60, por aí, que a gente tinha, né, quatro nucleotídeos diferentes na composição de RNA, mas as proteínas eram formadas por 20 tipos diferentes de aminoácidos. Então já se sabia que não existia correspondência direta entre, né, um nucleotídeo específico e um aminoácido específico na composição de proteínas, né? E daí, com experimentos feitos naquela época, eles começaram a ter pistas, né, e depois comprovaram que realmente a conversão da informação de ácido nucleico em proteína envolvia a associação de três nucleotídeos consecutivos, que a gente chama então de códon, né, aquela trinca de nucleotídeos. E que, a partir dessa formação de diferentes trincas, a gente teria então possibilidade de ter os 20 tipos diferentes de aminoácidos codificados. Na verdade, usando quatro nucleotídeos diferentes e formando diferentes trincas com eles, a gente pode formar 64 combinações possíveis, né? Então, para algumas delas, eu posso ter repetição, né, do aminoácido que vai ser codificado. Então, essa maneira de relacionar os nucleotídeos presentes no RNA, nos códons do RNA e o respectivo aminoácido que compõe a proteína, essa relação, né, de correspondência eu chamo de código genético, né? Então, quando eu quero decodificar a informação, a gente quer justamente converter a informação de DNA ou de RNA em proteína, saber quais aminoácidos são codificados por aquele gene, né? Então, o pessoal geralmente faz bastante confusão, né, com o termo código genético. O código genético é esse que a gente vê aqui no slide 44, que está aqui mais à direita. E a gente conhece ele já há um bom tempo. E a gente considera ele um código genético universal, ou seja, que seria o mesmo, virtualmente o mesmo, para todos os organismos que habitam o nosso planeta. Desde bactérias até leveduras, plantas, animais, nós seres humanos também, né? Então, o pessoal geralmente da mídia mais leiga, né, muitas vezes noticia alguns estudos, né, da genética e coloca lá, ah, foi descoberto o código genético da bactéria tal. Ou, ah, foi descoberto o código genético do vírus tal, agora na moda coronavírus aí, né? O código genético a gente já conhece há um bom tempo, ninguém descobriu agora, né? O que a gente conhece, né, de novidades são os genomas, né? Então, o genoma de um novo organismo, de um novo vírus, enfim, isso a gente pode ir descobrindo, mas o código genético a gente já conhece há um bom tempo, né? Então, só não confundir o que cada coisa significa, os conceitos, que é bem importante, tá? E esse código genético, então, cada trinca de nucleotídeos codifica um aminoácido diferente, né? Então, a gente tem, por exemplo, a trinca UUU no RNA que codifica o aminoácido fenilalanina, a trinca UA codifica a leucina, né? Mas a gente vê, por exemplo, que eu posso ter fenilalanina codificada por UUC, né? A leucina, então, eu tenho 6 possíveis códons para codificação dela, não só um, 6 códons possíveis, né? Cada códon codifica o seu respectivo aminoácido, né? Mas eu posso ter né, vários códons codificando aquele mesmo aminoácido. A gente tem códons únicos, né, para metionina, que é o códon AUG, para o triptofano, que é o códon UGG, e a gente tem três códons, que é o códon UAA, UAG e UGA, que não codificam nenhum aminoácido. A gente considera eles como códons de parada ou stop códons, né, do inglês, que seriam códons que vão interromper o processo de tradução da informação genética. Então, eu digo que o código genético ele é universal, porque a maior parte dos organismos utiliza o mesmo perfil de decodificação de informação, e eu digo que ele é redundante, né? Por que ele é redundante? Porque um aminoácido pode ter a codificação dele por vários códons, né? Então, posso ter um, dois, quatro, até seis para alguns deles, né? Como acontece para arginina, para leucina, para serina. Os códons únicos são para triptofano, metionina, e a gente tem os códons de parada aqui no final, né? Mas a gente pode ver que para cada aminoácido eu tenho boa parte deles duas opções, né, quatro opções, seis opções, às vezes diferentes, para a codificação daquele mesmo aminoácido. Por isso que eu digo que o código genético ele é redundante.
E a tradução da informação acontece na estrutura que é o ribossomo. A gente já tinha visto algo sobre ele no ano passado, uma estrutura que compreende a associação de moléculas de RNA com proteínas ribossomais e que permite, então, o acoplamento de outras moléculas de RNA durante a tradução, que seria o RNA mensageiro, associado com a unidade menor do ribossomo, que a gente vê aqui embaixo, na figurinha aqui embaixo, e os RNAs transportadores que se associam com a parte maior, a unidade maior do ribossomo, que tem 3 sítios, né? Sítio A, sítio P e sítio E. Esse sítio A no ribossomo é o sítio por onde chegam os RNAs transportadores. E eles estão carregados com aminoácido. Então, é chamado de sítio A porque ele, na verdade, é o sítio aminoácido, né? Onde eu tenho o aminoácido ligado com o RNA transportador. O sítio P, desculpe, é o local onde forma a ligação peptídica. Então, o nome dele é peptidil, por isso P de peptidil. Então, o RNA chega por aqui, passa para o sítio P e depois vai para o sítio E. O sítio E é o sítio de saída, né, da palavra exit, que significa, então, saída em inglês. Então, o fluxo dos RNAs transportadores é chegar pelo sítio A, passar para o sítio P, depois sair pelo sítio E e sai vazio, né? Ele vai deixar o seu aminoácido aqui, formando a cadeia proteica em nascimento. E o RNA mensageiro fica bem próximo aqui na unidade menor, aqui embaixo, né? Permitindo acoplar temporariamente os RNAs transportadores e os mensageiros com seus respectivos códons e anticódons. Então, só colocando aqui, né, aqui na parte maior onde acontece a formação das ligações peptídicas, onde eu tenho, né, o fluxo dos RNAs transportadores, né, pelos 3 sítios A, P e E a parte menor, onde eu tenho a decodificação da informação, acoplando, né, códon de mensageiro com anticódon de RNA transportador. Aqui a gente já tinha visto, né, as informações em relação aos RNAs mensageiros, então só em relação à tradução, informações a mais, né? Que todo mensageiro tem uma outra sequência presente nele, que eu conheço como sítio de ligação ao ribossomo, ou sequência Shine-Dalgarno, né, que é uma sequência onde o ribossomo interage e inicia, né, a interação com o RNA mensageiro. E todos os mensageiros têm um códon de início e um códon de terminação, né? Como a gente tinha também para transcrição, né, a iniciação e o término, também a gente tem essas etapas para tradução também. O RNA transportador, carregando então o seu respectivo anticódon, então tem só um anticódon no RNA transportador, o mensageiro tem vários códons, e eles interagem, então, na decodificação da informação genética. Então, esse códon aqui codifica um aminoácido específico, que é aquele que tem que estar ligado aqui nesse RNA transportador. Então, o seu anticódon combina aqui, ele carrega o aminoácido correspondente aqui na outra ponta. E esse pareamento de códon e anticódon é por pareamento de bases, como a gente deu para o DNA, né? Então, bases Cs e Gs, As e Ts, da mesma forma. Então, respeitando as bases complementares. E como acontece, então, essa tradução? Ela vai acontecer sempre lendo o RNA no sentido 5', 3', o RNA mensageiro, né? Ele vai fornecer a sequência de códons, então, para a composição da proteína de modo correto, e assim isso vai acontecer sempre no sentido amino-carboxy terminal. E envolve 3 etapas também como a transcrição: a iniciação, o alongamento e o término. A iniciação, onde o ribossomo interage com as moléculas de RNA que vão começar o processo, né, monta todo o ribossomo, primeiro o RNA, né, transportador e o mensageiro. O alongamento, quando o ribossomo vai deslocando ao longo do mensageiro, né, seguindo o sentido 5', 3', até chegar num sítio, né, num códon de terminação, onde daí o processo finaliza, tudo se desmonta e o processo, então, é interrompido. Em relação à iniciação, né, então, na iniciação, o que vai acontecer? Montagem do ribossomo juntando os RNAs outros, né, que também participam do processo, não só o ribossômico, né. Aqui a sequência de ligação com o ribossomo, que nas sequências dos RNAs mensageiros bacterianos, a gente chama essa sequência de Shine-Dalgarno, em homenagem aos pesquisadores que descobriram, né, esses eventos.
E daí a gente tem interação dessa unidade menor com o mensageiro, daí chega o RNA transportador carregando o primeiro aminoácido, então que interage com o primeiro códon, aqui é o G presente nesse mensageiro, e depois vem a unidade maior do ribossomo e monta todo o complexo do ribossomo aqui. Essa é a etapa de iniciação. Montou todo o ribossomo, o que vai acontecer? Eu tenho o sítio P ocupado, com RNA transportador, e o sítio A vazio. Então, vai chegar o próximo transportador com o próximo aminoácido correspondente, né? Aqui, como é o UU, é o códon que codifica a fenilanina. Então, seria um RNA transportador com fenilalanina. Esse que é o AUG, ele carrega a metionina, que no caso de bactérias é a formilmetionina, uma metionina um pouquinho modificada. E daí o que vai acontecer? Tendo RNA transportador em sítio A e em sítio P, vai acontecer um deslocamento do ribossomo 3 nucleotídeos à frente, respeitando o sentido de 5' para 3'. Quando isso acontece, o transportador que estava no sítio A passa para o sítio P e do sítio P passa para o sítio E. E concomitante com esse movimento, acontece a formação da ligação peptídica entre um aminoácido e o aminoácido que acabou de chegar agora, aminoácido adjacente, né? E daí toda aquela tripa de aminoácidos passa para o próximo RNA transportador. Esse transportador que está aqui, ele está no sítio E, ele está vazio já, então ele vai deixar o ribossomo para de novo se ligar com o seu respectivo aminoácido e participar de outros eventos de tradução. E daí o ribossomo de novo está com o sítio A livre, né? Daí chega o próximo transportador, desloca o ribossomo 3 nucleotídeos à frente, os RNAs transportadores pulam aqui de sítio, né, que estava no sítio A, passa para o sítio P, do sítio P para o sítio E. Concomitante com esse movimento, ligação peptídica entre aminoácido, aqui no caso da figurinha 4, e o 5 que acabou de chegar. E toda a tripa de aminoácidos passa para o transportador seguinte aqui também. E esse transportador vazio, então, sai pelo sítio E. Então, vai acontecendo a adição de aminoácidos um a um, de modo semelhante ao que acontece para a adição de nucleotídeos para a composição de RNA e DNA. Então, também composição de um a um, né? O diferente aqui é o que vai ser adicionado, que vão ser aminoácidos, né, ligados entre si por ligações peptídicas, e um dos RNAs que faz parte do ribossomo é essencial para catalisar essa reação, né? Então, um RNA com atividade catalítica, né, que promove, então, a formação da ligação peptídica. E isso vai acontecendo, percorrendo todo o RNA. E até onde que vai isso, Torf? Isso vai até o ribossomo chegar num códon de término, que pode ser o AG, o AA ou o GA. Aqui na figurinha do slide 55, eu tenho mostrado um códon UAG. Para esse códon não existe RNA transportador, a gente já tinha visto isso, porque não codifica nenhum aminoácido, né? Então, o que vai acontecer daí? Vai se ligar nesse local uma proteína, um fator de liberação, que vai permitir fazer o quê? Hidrolisar aquela ligação do último aminoácido com o seu transportador, liberando a cadeia peptídica da proteína, e, consequentemente, depois disso, todo o complexo ribossômico se desfaz. Os RNAs se soltam aqui, né? Não os ribossômicos, né? O mensageiro transportador. E esse mesmo mensageiro pode ser traduzido várias e várias vezes, não só uma vez, mas muitas e muitas vezes. Quanto mais tempo ele durar no citoplasma, mais traduções ele vai sofrer, né? Então, no caso, por exemplo, das células humanas, elas fazem várias modificações, né, do RNA para ele ficar bem estável, para que ele dure não minutos, mas horas, dias, às vezes, dependendo do tipo de célula. Em bactérias já não, os RNAs duram minutos, depois eles são degradados e as células precisam fazer novas moléculas de RNA mensageiro. No caso das células humanas, não, a mesma molécula pode ser traduzida várias e várias vezes, né? Então pode dar origem a muitas proteínas, a partir de uma mesma molécula de RNA, né? Eu vou só voltar no slide anterior, que aqui mostra um detalhe de como acontece a formação da ligação peptídica, né? Essa atividade peptidiltransferase presente no ribossomo, onde a gente tem a participação da atuação de um RNA catalítico, né? Um RNA ribossômico, então, que catalisa essa reação. Então, uma reação, né, com a formação de uma ligação peptídica entre o aminoácido e a cadeia de proteína em crescimento aqui, né? E quando isso acontece,
esse aminoácido aqui larga do seu RNA transportador e liga com o aminoácido que chegou agora, né? E daí a cadeia proteica fica toda interagindo com esse último RNA transportador que chegou. E assim é como se esses RNAs transportadores sempre passassem, né, a cadeia proteica para o próximo RNA transportador que chega, e vai passando, 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 até chegar ao último RNA transportador. Joia? No slide 56 tem um passo a passo do processo também com a montagem, né? Então, etapa de iniciação, montando o ribossomo, né? Com RNA mensageiro e transportador, códon, a UG, aqui com o códon de início, e o seu respectivo transportador contendo metionina, né? Depois, etapa de alongamento, quando o ribossomo percorre o mensageiro de 3 em 3 nucleotídeos à frente, né? Acrescentando, então, os aminoácidos um a um, até chegar num códon de parada, onde o processo, então, é interrompido. Diferenças em relação à tradução em células eucarióticas, né, e as bactérias. Tem pequeníssimas diferenças, né, mas em relação a como inicia o processo. Então, no caso, por exemplo, das células eucarióticas, o RNA transportador, carregando o primeiro aminoácido, que é metionina, ele interage primeiro com a parte menor do ribossomo, depois essa parte interage com o mensageiro, e depois daí vem a parte maior do ribossomo aqui, gruda aqui, né, formando toda a estrutura de ribossomo, e a partir daí acontece, então, a decodificação da informação gênica, né. Mas são detalhes, não fiquem preocupados, não vou pedir, né, para vocês ficarem decorando esses detalhezinhos aí. O importante é conhecer o processo em geral, como é que ele acontece. E aqui algumas informações a mais, né, de diferenças. Então, os ribossomos, lógico, das células eucarióticas são ribossomos maiores, tem outros RNAs, outras proteínas que interagem para formar essa unidade menor e maior. O códon de início sempre é o AUG mais próximo da ponta 5' do RNA mensageiro, né? No caso, para os RNAs mensageiros procarióticos, a gente tem várias proteínas codificadas no mesmo mensageiro, então a gente pode ter vários AUGs usados ao longo da molécula, né? Diferente dos RNAs monocistrônicos das células eucarióticas, e que além, né, de toda essa questão em relação aos ribossomos, os RNAs, tanto para um conjunto de células, né, que são as bactérias que são mais simples, e as células eucarióticas, que são mais complexas, eles precisam de fatores de transcrição, que podem ajudar na iniciação, no alongamento, e no caso, nas células eucarióticas, a quantidade de fatores é maior, é sempre tudo mais, né, mais proteínas, mais enzimas, então é um processo um pouco mais robusto, mais complexo, né. Então, basicamente, essas são as diferenças. Aqui embaixo, na figurinha do slide 58, a gente tem uma comparação dessa questão em relação a, né, o que a gente conta de diferenças na tradução em bactérias, nas células procarióticas, em relação às células eucarióticas, né? Agora eu vou voltar ali no slide 55, só para a gente fazer uma ponte já com assuntos que vão vir à frente, né? A gente viu que na transcrição é importante, né, que aconteça a transcrição, que a RNA polimerase interaja com o promotor e faça a síntese da molécula de RNA, respeitando, né, toda a informação presente no DNA, né? Agora, se eu tiver, por exemplo, uma alteração na sequência do DNA, essa sequência alterada vai ser transferida para a molécula de RNA também, né? E depois, quando essa alteração na sequência de bases chegar para a tradução dessa informação, eu também posso ter mudança naqueles códons, né, que codificam os diferentes aminoácidos. Então, às vezes, ao invés de ter aminoácido que codifique, por exemplo, aqui no caso o triptofano, que é o último, eu posso ter um que codifica, sei lá, prolina, que é um aminoácido bem diferente, né? E isso pode trazer consequências para a função daquela proteína depois no final, né? Então, a gente depois vai falar mais à frente, né, em aula, sobre os mecanismos de mutação, né, como é que eles acontecem, quais são os tipos de mutações, quais consequências e tudo mais. Então, tem várias mutações que podem acontecer em região codificadora, em exon, né? E isso pode mudar o códon, né, para, então, codificar um ácido que é diferenciado, e isso levaria à composição, então, de proteínas diferentes, que podem, às vezes, ter a função prejudicada, né? Então, várias doenças genéticas são decorrentes nesse tipo de mecanismo, né? Mudança na informação de DNA, que muda a informação no RNA, que muda a composição de proteínas.
Mas nem sempre acontece assim. Então, a gente vai falar sobre outros eventos também que envolvem, né, as mutações, os diferentes tipos de mutações também. Mas só uma ponte para a gente entender, né, as alterações no nosso genoma e como isso traz consequências, né, em diferentes doenças genéticas. Mas para eu compreender isso, eu preciso saber como é que é o fluxo da informação gênica, né, os eventos envolvidos, né, esses processos gerais, como é que eles acontecem. Isso ajuda a gente a compreender o que acontece numa quebra de homeostase, ou seja, quando a gente tem mudança nessa informação genética, o que aconteceria nos diferentes tecidos, né, em relação à transcrição e tradução daquela informação. Aqui coloquei umas informações a mais também em relação ao processo de tradução e como isso pode ser perturbado também pelo uso de antimicrobianos, né, especificamente, que podem atrapalhar esse processo de tradução, né, nas bactérias. Então, existem vários medicamentos que podem atuar na síntese proteica, né, de modo a atrapalhar os processos de síntese, especificamente nos ribossomos bacterianos, né. Mas por que afeta só os ribossomos bacterianos, né? Esses que a gente usa como medicamentos, sim, eles afetam somente os ribossomos bacterianos, né? Porque eles são ribossomos que têm uma constituição proteica de RNAs distinta dos ribossomos eucarióticos, né? Então, eles podem afetar somente esses ribossomos, de modo a impedir que as bactérias sintetizem suas proteínas necessárias para manter, né, a bactéria viva, ou mesmo permitir a multiplicação das bactérias. Então, medicamentos que bloqueiam a tradução também podem ser usados, né, como antimicrobianos. Então, eu posso ter medicamentos, né, como antimicrobianos que atrapalham, por exemplo, a transcrição, a gente viu há pouquinho ali, né, a transcrição, a rifampicina, né, importante. A tradução, existem vários medicamentos, né, miglicosídeos, tetraciclinas, cloranfenicol, depois tem um próximo slide que fala um pouquinho mais sobre eles, como é que eles funcionam, né, então eu posso atrapalhar esses eventos, né, em várias etapas. Aqui algumas informações a mais, né, por exemplo, o cloranfenicol é conhecido por ligar na unidade maior do ribossomo e inibir a formação da ligação peptídica, então ele impede que o processo de tradução ele continue, né, então quando está presente, o processo fica interrompido. A eritromicina, por exemplo, se liga na unidade 50S, unidade maior, e impede o movimento de translocação do ribossomo ao longo do RNA mensageiro. Então, ele não consegue andar 3 nucleotídeos à frente para traduzir informação genética, né? Isso acontece também com a clindamicina, as streptograminas, também que são outros medicamentos. A tetraciclina é um medicamento que atrapalha a ancoragem do RNA transportador aqui no complexo do ribossomo, então também atrapalhar o processo de decodificação da informação genética. Então, sempre atrapalhando mecanismos que envolvem essa decodificação, ou a atuação dos RNAs transportadores, ou a atuação do ribossomo, ou deslocamento do ribossomo ao longo da molécula de RNA mensageiro, né? Então, entendendo como é que funciona esse fluxo da informação, né, geral, a tradução geral, a gente entende, inclusive, como é que funcionam medicamentos que bloqueiam a síntese proteica em bactérias, atuando especificamente sobre as unidades dos ribossomos bacterianos, sem afetar os ribossomos eucarióticos, né? Para pesquisa, a gente usa, às vezes, algumas substâncias que afetam também ribossomos eucarióticos. A gente usa mais para pesquisa, para estudos que a gente faz de análise de moléculas de RNA, para entender a expressão de genes, né? Mas para terapêutica não, já que elas atrapalhariam a síntese de proteínas nas células humanas, e isso teria um efeito muito prejudicial, né, para o nosso organismo, então inviabilizando a síntese de proteínas em diferentes tecidos.